a boa notícia, a segunda boa notícia em seguida. É verdade que essa boa notícia agora não é tão inesperada quanto a primeira de ontem, né? Assim, a gente já imaginava que o PL da dosimetria, o veto ao PL da dosimetria fosse cair, né? Então, a boa notícia de hoje é que caiu o veto da dosimetria e com muita folga, tá? Tinha gente com medo, por quê? Porque hoje é quinta-feira em Brasília. Quinta-feira, meu amigo, é dia de ir embora, cara. Lá em Brasília é o dia que o pessoal mete o pé para ir embora para casa. Ainda mais amanhã sendo feriado. Amanhã é feriado. Muita gente já tentou embarcar antes, já foi embora antes. Então havia um receio de que não tivesse quórum suficiente para a aprovação do PL da dosimetria, mas não. A votação foi mais cedo, exatamente para o pessoal meter o pé de lá. Já acabou a sessão do Congresso, então a gente já pode dizer aqui que foi uma vitória. Mais uma derrota para Lula, o Congresso derrubou o veto ao PL da dosimetria. É lógico, a luta não acabou, porque certamente vão judicializar isso daí, vão mandar para o STF esse caso, mas eu acredito que isso foi combinado com o STF antes, de forma que não vai ter problema, não vai acabar valendo o PL da dosimetria, o que significa que para o pessoal do 8 de janeiro, a imensa maioria deles já vai ter liberdade ou vai ter a prisão em aberto. Prisão em aberto, você ainda está preso teoricamente, mas você já está em casa, prisão domiciliar e coisa e tal. Já é muito mais tranquila a vida. Você pode trabalhar, você pode seguir a sua vida normal. Tem algumas limitações, final de semana, para você viajar, você tem que comunicar, enfim, tem algumas limitações. Mas fora isso, você pode seguir basicamente a sua vida normal, né? Então, excelente notícia, mais uma ótima notícia para a oposição, para a direita, com essa votação de hoje. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Entupiu o Banheiro da Firme Descobriram, Muçulmano Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, em nova derrota para Lula, o Congresso derrubou o veto ao PL da dosimetria. Então, assim, é ótimo, uma notícia ótima, sem dúvida alguma. Eu, inclusive, acho que está atrasada essa notícia. Essa notícia poderia ter saído lá no início de fevereiro, né? Mas tudo bem, antes tarde do que nunca, né? E o ponto central aqui é: essa era uma vitória esperada. A gente já achava que ia ganhar essa mesmo. Galera, então ela não tem aquele impacto se inscreva no que teve canal, ontem. Ontem deixa o foi seu uma like. vitória inesperada. Sinceramente, eu tinha, lógico, muita expectativa, adoraria, né, ganhar e coisa e tal, mas quando ganhamos, caramba, ninguém achava que a gente ia ganhar mesmo, né? Sempre estava todo mundo na dúvida sobre se realmente iríamos ganhar a questão do Messias. Então, ontem foi uma notícia inesperada. Hoje foi uma boa notícia também, mas uma notícia esperada, né? Aqui, ó, em nova derrota para Lula, Congresso derruba o veto ao PL da dosimetria. Parlamentares do Centrão e da oposição votaram para derrubar a decisão do presidente sobre o projeto que prevê redução de penas dos participantes dos atos golpistas. Foram 318 deputados votando a favor, bastava 257. E dos senadores, 49 queriam apoiar a derrubada, enquanto precisava de 41. Então, o grande temor, né, repara que realmente tinha poucos deputados lá, ó, tinha 318 mais 144, vai dar 450 mais ou menos. 50 deputados já meteram o pé lá, tinha pouca gente lá em Brasília, né? E essa votação aqui tem que ser por maioria absoluta, ou seja, não é a maioria dos que estão presentes, não, é a maioria absoluta. Precisava de 257 votos para aprovar na Câmara e precisava de 41 votos no Senado, né? Mas, felizmente, deu tudo certo, foi aprovado, então já derrubou. E eles fizeram aquela parada de... fizeram uma manobra inovadora encabeçada pelo Davi Alcolumbre, que teve amplo apoio do Centrão e da oposição para desmembrar o veto do Lula, tá? Então, eles tiraram uma parte que poderia beneficiar traficantes e não sei o que lá e outra coisa, né? Olha só, o meu entendimento do que eu li daquele projeto, não aconteceria isso não, tá? Mas, ok, eles preferiram tirar, porque é ano eleitoral, poderiam usar isso para atacar a oposição, dizer que estão facilitando a vida de traficante, não sei o que lá. De qualquer forma, a punição foi, esse trecho que é considerado polêmico, né, que poderia ajudar traficantes e coisa e tal, ficou de fora, então esse trecho continuou vetado, mas o resto do veto do Lula foi derrubado e dessa forma o Congresso conseguiu resolver o problema, né? Ou seja, bem resolver o problema. E como eu falei para vocês, para mim a resolução desse problema é só quando essas pessoas forem todas inocentadas, esse processo
forem todos cancelados e, mais do que isso, o Alexandre de Moraes e as pessoas que votaram pela condenação das pessoas sofrerem as consequências disso. Aí que eu vou estar considerado realmente resolvido o problema, né? Mas o fato é que neste momento a gente não tem perspectiva disso acontecer. Isso vai acontecer algum dia, mas não vai ser agora. Então, pelo menos por agora, esse pessoal já pode ir para casa, já é uma coisa muito importante. A vida, são pessoas honestas que estão expostas a um ambiente, né, terrível. Então, vai todo mundo para casa. Mesmo o pessoal que foi condenado às penas maiores pelo 8 de janeiro vão estar no mínimo em prisão em aberto, outros já vão estar com condicional. Aí agora, não é imediato isso não, tá? Não é que amanhã as pessoas todas já vão para casa, não. Os advogados vão ter que entrar com uma petição para revisão de penas e não sei o que lá, e o STF vai ter que decidir essas coisas. Então ainda tem um período ainda até que essas coisas sejam resolvidas. Mas eu acredito que elas serão, tá? Eu acredito que no final das contas essas coisas todas serão resolvidas até muito em breve, né? Então a gente espera aí que muita gente esteja já... É um alívio, né? Porque muita gente está sofrendo com isso, muitas famílias estão sofrendo com esse absurdo do Alexandre de Moraes. De novo, eu acho que não resolveu o problema. Resolveu o problema é quando for cancelado todo esse processo, todo mundo for declarado inocente e as pessoas absurdas, os policiais federais, os promotores e os juízes que atuaram de forma covarde para condenar de forma totalmente fora, sem devido processo legal, sem nada, pessoas que não têm prerrogativa de foro de função, ou seja, não deveriam nem ser julgadas pelo STF, foram julgadas de forma ilegal pelo Alexandre de Moraes. Solução mesmo é quando o Alexandre de Moraes e os capangas dele estiverem na cadeia pagando pena por esse absurdo que fizeram. Aí a gente vai estar falando em resolver esse problema. Mas por enquanto já deu um alívio, já dá uma maneira de aliviar daí. O pessoal da imprensa fala muito que está ajudando o Bolsonaro, né? Que Congresso derruba veto de Lula e beneficia Bolsonaro. O Bolsonaro vai ser beneficiado por esse projeto? Até vai, mas é uma coisa muito pequena, muito pouca coisa que vai fazer diferença para o Bolsonaro e para o pessoal que foi absurdamente condenado pelo, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. A diferença vai fazer muito, muito pouca. Se não me engano, ele vai de 27 anos para 22 anos, alguma coisa assim. É uma diferença muito pequena no final das contas. Então, é basicamente nada, né? É a mesma coisa para os outros condenados todos ali, né? Só que para o pessoal do 8 de janeiro, que foi condenado ali por 14 anos, 17 anos e coisa e tal, tem alguma vantagem realmente, esse é o ponto. Está aqui o Nicolas Ferreira comemorando a sessão conjunta, aqui ó, foi 318, o não é derrubar o veto, tá? Então foi o resultado final. Então foi derrubado o veto, ressalvados os dispositivos prejudicados. Então, ou seja, aqueles dispositivos que eram polêmicos, que poderiam ser usados por outros criminosos em outras situações para melhorar as penas deles, esses foi mantido o veto, né? E aí é lógico que o pessoal da esquerda continua falando aqui, não, porque aí estão liberando mais de 20 mil criminosos, líderes, e não sei o que lá, não, essa parte toda foi cancelada, não vai ter isso, e não teria de qualquer forma, tá? Isso aqui é invenção da esquerda de qualquer jeito. Mas para tirar qualquer dúvida, essa parte lá da redução, da progressão de regime foi retirada, né? Aqui está o momento da proclamação do resultado, deixa eu tocar para vocês aqui, foram 5 horas de deliberação do Senado, né? Então, o Congresso foi 318 a 144, a Câmara, e o Senado foi, tem aqui o Senado aqui também, está aqui o Senado, foi 49 a 24. Então, lembrando que o